Nada mais justo que fazer o primeiro programa com um tema do que catalisou todo esse processo, que é o meu novo filhote, o De Bem com a Natureza, que vou rir, mas eu tô sem o livro aqui, tô na minha casa, no Guarujá, fiz um evento no fim de semana e ficaram todos os livros lá em São Paulo. Mas é esse lindo aqui, com essa capa maravilhosa, me sinto eu aqui sentada com os pés descalços. O De Bem com a Natureza é um livro que nasceu sem querer, querendo. Eu estava escrevendo muito sobre alimentação saudável para adultos, para pais, enfim, e muitas avós, muitas mães questionando o que fazer com seus filhos, como convencê-los a ter uma alimentação mais saudável diante de tantas ofertas. E eu fui pesquisar autores que escrevessem sobre isso para eu colocar no meu site, não encontrei nem site, nem autores que escrevessem do jeitinho que eu gosto, do jeitinho que eu quero, do jeitinho que a alimentação Cru e Viva propõe. Portanto, me vi obrigada, uma boa obrigação, uma feliz obrigação de escrever o De Bem com a Natureza. O título original era Os Primeiros Passos na Alimentação Cru e Viva. No final a editora trocou, chegamos à conclusão de que o melhor título seria o De Bem com a Natureza. No começo eu resisti e hoje eu tenho certeza que é o título absolutamente correto, é o que fala 100% do conteúdo do livro, que é estar de bem com a natureza, é resgatar para todas as pessoas, todas as crianças de todas as idades, essa linguagem silenciosa, mas completamente intensa que a natureza faz, de convidar para olhar para ela, para sentir o cheiro, para tocar, para ver ela viva, crescendo, brotando, trazer a criança para o lado de fora, os adultos também são criança, se conectar pelo lazer, pela alegria, pela brincadeira, pelo piquenique que for. Essa é a proposta do livro. Ele tem muita dica, muita sugestão, muita informação sobre como fazer uma alimentação saudável. Mas o principal convite, o primeiro convite, a primeira sugestão que a capa sugere é ir para o lado de fora, é conhecer a natureza, tocar na natureza, manipular a natureza. Isso é o que eu vou fazer durante todo esse ano de 2012, se Deus quiser, 2013 e por aí afora, de levar para as escolas, para qualquer cantinho que tiver uma criança que queira, de qualquer idade, se alimentar melhor, que faça essa viagem de bem com a natureza, e eu vou estar junto, ensinando como fazer, brincando, rindo, se divertindo e tendo o resultado que ela provoca. Muita vitalidade, muita vontade de crescer, de aprender e de viver. Bem-vindos! Uma pérola preciosa para vocês, um presente, é saber fazer com toda a propriedade, com toda a compreensão também, o suco de luz do sol. Esse suco, ele é pivô. Quem não sabe como começar na alimentação Cru e Viva, ou como começar a mudar a sua saúde, a sua vitalidade, esse suco é campeão, ele é o primeiro passo. Esse suco, ele se chama de luz do sol porque ele tem 3 ingredientes básicos. O primeiro deles é muita folha verde, que é a clorofila, que é, na verdade, filetes ou formas concentradas de energia solar. Um exemplo bem bacana é o trigo grama, que é produzido a partir do trigo, do grão de trigo germinado, que gera essa gramínea, né? O cereal é uma gramínea. Então nós vamos usar o trigo grama, vamos usar outras 2 folhas verdes, que são a couve, que é da família das crucíferas. Vocês podem usar a couve da couve-flor, a couve do brócolis, a couve-manteiga e qualquer outra couve, couve de Bruxelas. O próprio repolho é da família das crucíferas, é uma couve, mas nós preferimos as folhas mais verdes, ok? Aqui nós vamos usar também uma folha que eu gosto muito, sou carioca, então no Rio de Janeiro tem bastante bertalha, que é da família do espinafre, com a vantagem de não ter o ácido oxálico do espinafre. É uma folha muito saborosa que eu uso bastante, eu produzo aqui na minha casa a bertalha. Mas quem não tem a bertalha pode usar a salsinha, que é maravilhosa,
pode usar uma erva doce, pode usar um manjericão, pode usar a folha verde que encontrar. Quando está faltando couve, época de seca ou de muita chuva, pode usar a escarola, pode usar a selga, mas enfim, a ideia básica é usar 3, 4 tipos de folhas verdes, que vai ser o motivo de se chamar suco de luz do sol. O segundo ingrediente cativo desse suco é a maçã. É uma fruta doce da estação e maçã tem um ano inteiro. Então essa fruta, ela vai contrabalançar o sabor difícil da clorofila, das folhas, que é um sabor meio amargo, meio picante. Então ela vem para dar o tom doce, para dar o aconchego do suco, dar aquela coisa do prazer em tomar esse suco tão gostoso, tão da natureza. Eu uso também, para quem é iniciante, uma segunda fruta bem doce, bem madura da estação. Aqui no caso eu vou usar a manga, mas pode ser usado abacaxi, pode ser usado caqui, não frutas muito cremosas como banana, mas frutas bem doces da estação e na verdade a vedete é a maçã, a outra é só para dar uma composição no tom de doce. E a terceira fruta que vai nesse suco é o suco de limão. O suco de limão ele vai cumprir 2 papéis importantes. Um é de evitar que o suco oxide. Embora esse suco tenha que ser tomado imediatamente após o preparo, sempre durante o preparo, esse suco demora umas 2 batidas, sempre há uma oxidação, principalmente da maçã e das folhas. Então o limão ele vai cumprir primeiramente o papel de antioxidante e em segundo lugar, que é o terapêutico do suco, ele vai possibilitar assimilar todos os minerais que tem na maçã, que tem na couve, que tem na manga, que tem no trigo grama. Todos os minerais dos ingredientes vão ser muito mais biodisponíveis e assimiláveis com a presença do limão. E ele também vai ajudar a iniciar a batida. Um aspecto importante desse suco é que ele não leva água. Todo o líquido que tem aqui, que vai ser gerado no preparo do suco, no resultado do suco, são os líquidos, as águas estruturadas que estão dentro de cada um dos ingredientes. Portanto, eu preciso, pelo menos no começo da batida, quando eu não tenho nada ainda liquefeito, eu preciso ajudar o liquidificador a conseguir gerar esse líquido para depois eu ir adicionando as folhas. E aí eu uso um biosocador. Esse biosocador, ele na verdade é um ingrediente do suco. Um que a gente usa sempre com facilidade, todo mundo encontra, tem pepino caipira, tem pepino japonês. É o pepino, porque ele bate na hélice do liquidificador, ajuda a jogar a maçã e a fruta que eu estou usando na primeira batida contra a hélice sem machucar a hélice. Mas ele também se integra rapidamente no suco porque ele é bem macio, ele tem bastante água. Mas eu posso usar como biosocador outros elementos, pode ser uma cenoura, pode ser uma abobrinha, pode ser um chuchu, pode ser uma abóbora, uma fatia de abóbora, enfim, o suco é seu. Mas para começar, eu acho que o pepino é uma boa opção. E eu vou começar então, sempre no início da batida, que é a mais difícil, que é quando eu não tenho nada líquido ainda, eu coloco os alimentos mais suculentos. No caso, a maçã, que foi picada, ela tá com a casca, eu só tirei a semente. Então a gente pica de um jeito bem bacana para ajudar o liquidificador a não sofrer. Há um sofrimento, claro. Outra coisa que eu indico é que o liquidificador tem que ser um bom liquidificador. Eu uso esse de 600 watts. Liquidificadores com menos watts, eles vão sofrer mais, vão ter uma vida útil mais curta. Então eu coloquei a maçã, vou colocar parte do suco de limão. O limão pode ser qualquer limão, gente, o limão que tá barato, que tá na safra, que tá na época, que tá abundante na feira ou no lugar onde você compra. E vou começar a batida. Depois que eu conseguir gerar o líquido, aí então eu começo a colocar no vórtex do líquido, eu vou colocando as folhas devagarinho, uma de cada vez. Vamos lá?
Agora eu tenho que coar para dar sequência no preparo do suco. Nós estamos fazendo no momento suco para 4 pessoas. Se fosse para 2 pessoas ou 1 pessoa, provavelmente eu pudesse fazer esse suco em apenas uma batida. Mas quando vai aumentando o número de participantes da orgia de saúde, nós precisamos fazer 2 ou mais batidas. Ontem, por exemplo, eu fiz um curso para 37 pessoas, tivemos que fazer em 5 batidas. Então agora, antes que eu coloque o trigo grama e a semente germinada, que normalmente são os ingredientes que vão por último, porque são os sucos mais vivos, eu vou passar pela peneira furada, pela panela furada, que é um coador. Eu vou lavar minhas mãos. Então, a panela furada é algo muito curioso, porque quando as pessoas leem panela furada, elas ficam curiosas de saber do que se trata. Então, a panela furada nada mais é que um coador. No caso, essa é a panela furada 1. Ela é feita num tecido de textura de gramatura bem fina, que é organza ou voal. Então, é um quadrado de 40 por 40 centímetros, um elástico roliço que foi passado em toda a borda com uma agulha de tapeçaria. E aí eu tenho esse coador que eu posso usar sozinha para fazer toda a operação de coar, de transformar esse suco num suco praticamente sem fibras. Então a panela furada 1, ela é usada toda vez que eu vou fazer um suco desintoxicante. No caso, esse é um suco bastante desintoxicante terapêutico. Toda vez que eu vou tomar esse suco, vou preparar esse suco para tomar em jejum, eu sou obrigada a usar esse tipo de coador. Ao longo do dia, eu uso uma panela furada com uma gramatura um pouco maior, porque eu já quero, ao longo do dia, que o meu suco tenha um teor de fibras maior. Mas o primeiro suco, ele tem que receber um tratamento de boa captação das fibras, para que ele consiga chegar no organismo e realizar o trabalho de desintoxicação, de purificação, sem a interferência das fibras. As fibras, elas modulam muito o trabalho digestivo, o acesso dos nutrientes ao lugar de chegada. E nesse caso, em jejum, eu quero que o nutriente, a vitalidade, a água estruturada, a clorofila, cheguem o mais rápido possível no organismo da pessoa. Aqui então eu estou fazendo uma operação de extrair nessa teta, que é a panela furada, esse suco da terra, esse leite da terra. Por enquanto ele é um suco, porque eu ainda não coloquei a semente germinada, então ele ainda não é um leite. No momento que eu ponho a semente germinada, a semente gera um leite e aí ela passa a ser uma vitamina. Então, nessa panela o processo é um pouco mais lento, porque a gramatura desse tecido é bem pequena, mas a ideia é essa, que o suco seja o mais líquido e isento de fibras possível. 20 minutos depois, é garantido que a faxina foi bem realizada. Se tiver a fibra, o propósito do suco é primeiramente nutrir, mineralizar, e o segundo propósito, desintoxicar. Mas passado na panela furada 1, o primeiro propósito, intenso e pleno, é purificar, é desintoxicar. Então, se esse suco está sendo oferecido para quem está doente, para quem está em convalescença, ele vai ter um efeito muito rápido, o que é o esperado, o desejado. Então, antes de continuar a segunda batida, eu vou mostrar para vocês como que eu faço a colheita do trigo grama. Então aqui eu já tenho o trigo grama com mais de 16 centímetros de altura, esse é o ponto ideal para fazer a colheita. E aí você vai com uma tesoura em cima de uma peneira, porque você vai ter que lavar essa colheita, você vai cortando. Aqui bacana desse potinho é que ele tem a colheita para fazer exatamente o suco para 1 ou 2 pessoas. Você faz a colheita, aqui no caso até é a segunda colheita que eu tô fazendo. Como essa terra é muito boa, nós vamos ensinar isso depois para vocês.
Essa terra é de excelente qualidade. Esse trigo vai crescer e vai me gerar uma terceira colheita. Isso que é o bacana, você planta uma vez e faz 3 colheitas. Tá aqui o trigo colhido, aqui ele tá na minha peneira. Eu vou lavar, porque higiene sempre é bom, ele estava em contato com a terra e, enfim, sempre é bom dar uma lavada, uma higienizada. E agora esses filetes de clorofila vão fazer parte do suco. Eu vou colocar aqui antes de começar a batida. Esse é o terceiro ingrediente verde do nosso suco. Vou usar, eu já coloquei o girassol aqui dentro antes de começar a batida, lembrando que o girassol é germinado. Depois vocês podem ver num outro vídeo ou num texto do site como que se germina o girassol. Eu já coloquei e vou colocar um pouco mais do suco que saiu na primeira extração, na primeira batida. E vou terminar de usar o pepino, que era o meu batedor. Sempre na segunda batida é bom usar a tampa do liquidificador para evitar que seja pintado o teto da sua cozinha. Percebam que quando colocamos a semente, o suco fica com um tom mais leitoso, mais espumante. Vamos para a segunda e última extração. Sempre o ideal, a minha sugestão, é colocar o trigo grama ou o broto que você usar no suco e a semente germinada por último, porque são os alimentos mais vivos da receita. Então a ideia é aproveitar a sua energia com o mínimo de perda possível. Tá pronto, tá servido o suco para 4 amigos. Todos nós vamos beber esse suco de luz do sol. Lembrando que a parte que ficou em cima da panela furada, essa borra, essa pastinha aqui, ela é excelente para fazer compostagem. Depois, em outro vídeo, nós vamos ensinar para vocês como usar esse material, aproveitar tudo isso para fazer compostagem, para produzir a terra maravilhosa que gera esses brotos que estamos aqui assistindo. E o suco, bem verdinho, bem leitoso, bem espumante e docinho, está pronto para todos nós degustarmos. Espero ter deixado vocês com água na boca. Olá, esse é o cantinho de resposta aos nossos internautas. Recebemos em média 5.000, 6.000 visitas por dia, inevitável que tenham perguntas. Muito texto, muito conteúdo, as pessoas perguntam. Aqui do meu lado está a nossa querida Adriana Stanziani, que também trabalha com vegetarianismo, é chefa, faz cada coisa maravilhosa e está aqui nesse novo espaço do Doce Limão, de estar interagindo com você nesse programa de áudio e vídeo. E a primeira pergunta que surgiu para estarmos apresentando no programa é do Roberto. Ele pergunta se tem algum problema de estar comendo o limão inteiro, ou seja, mastigar o limão com casca e tudo. Caramba, ele diz que ele fez isso por 5 dias seguidos e começou a ter dores na gengiva e na boca. E ele faz a pergunta. Eu achei muito hilária essa pergunta do Roberto. Roberto, cá para nós. Você já está respondendo a pergunta. Você sentiu dores na gengiva, na boca?
Qual é a pessoa que consegue ficar mastigando casca de limão? Tem problema, mastigar limão com casca é algo muito desagradável, pode sim danificar os dentes e, mais que isso, prejudicar as suas papilas, porque a casca do limão tem óleos que queimam mesmo, queimam a pele, queimam as papilas, que são partes bem sensíveis da nossa boca. Experimenta o limão de outras formas. Mas posso te fazer uma pergunta assim? Será que ele queria fazer algum uso da casca do limão, né, de saber o que os benefícios, e ele não soube, enfim? Pois é, Roberto. No meu livro, no site, eu falo muito dessa questão, de que na casca tem propriedades terapêuticas fantásticas. Mas eu já digo que você pode pôr no suco, você pode fazer um picles, você pode fazer outras formas de consumir essa casca. A farinha do limão, tem o vídeo, eu vou botar o link aí para vocês embaixo do vídeo. Roberto, existem formas muito mais palatáveis, muito mais agradáveis e saudáveis de consumir a casca do limão. Vamos lá? A Ariane fez uma pergunta que eu achei muito gostosa de ler e muito estimulante de responder. Ela é uma pessoa que está com 50 anos, está em plena pré-menopausa e se sente exatamente assim, desestimulada, sem ânimo e com alguns dos sintomas da pré-menopausa. Foi na ginecologista, a ginecologista confirmou esse diagnóstico e está propondo para ela a reposição hormonal. E ela me escreveu perguntando o que eu acho. Bom, essa opinião que eu tenho, é uma opinião que transborda de mim. Eu sou uma pessoa que tenho 57 anos, estou em vésperas de fazer 57 anos, também entrei na menopausa aos 50 anos e sempre, desde a época da faculdade, quando eu estudava química, eu tenho a opinião de não tomar reposição hormonal, de não tomar pílula para evitar a gravidez. Toda essa dinâmica de interferir no processo natural da mulher, eu sou contra. Sou contra a DIU, Agora, é uma posição pessoal que eu acabo manifestando no site, nos meus livros. Então, Ariane, a minha opinião é: leia mais, informe-se mais, procure uma outra profissional, uma ginecologista que trabalhe com homeopatia, que trabalhe com medicina tradicional chinesa, que trabalhe com essas terapias alternativas em combinação com a profissão dela de ginecologia. Porque essa reposição hormonal, segundo o que eu sei e que eu estudei, ela não acaba definitivamente com os sintomas da menopausa. E, pior que isso, ela gera uma série de efeitos colaterais que as pessoas ficam completamente na vontade ou na determinação de desistir da reposição hormonal. Então, em média, praticamente 90% das mulheres que começam a reposição hormonal terminam com 1 ano de tratamento. A ideia é que você se informe muito bem, porque você vai começar, corre o risco de ter efeito colateral e depois desses efeitos colaterais, para serem revertidos, você precisa de 1 ano, 2 anos depois da parada do tratamento. Então, a minha posição do doce limão é entre bacana no suco de luz do sol, na vitamina da lua, aprenda a consumir a linhaça e vá nesses profissionais que possam te orientar de uma forma a evitar essa terapia de reposição hormonal. Conceição, parece que a Ariane ela faz uma pergunta se ela pode fazer o uso do floral do limão. Isso mesmo, Adriana, bem lembrado. O floral do limão é uma terapia que não se usa sozinha, ela é sempre integrada com qualquer outra dificuldade, mas no caso por exemplo, da falta de ânimo, da falta de pique, de vitalidade e a própria pré-menopausa, o floral do limão é tudo de bom, porque ele vai trazer uma alegria, uma capacidade de lidar com este novo. É inevitável, Adriana, a menopausa é um fato real. Você pode ter aos 45, aos 50, aos 55, mas a mulher vai entrar na menopausa. Então, lidar com esse momento de mudança de ciclo é algo inevitável. O importante é você viver isso com alegria, viver isso com os pés no chão.
e aproveitar isso até para ser uma pessoa melhor, poder gestar outras coisas. O floral do limão é totalmente adequado e eu recomendo que você comece com 1 mês de tratamento e depois você dá uma conferida, dá uma avaliada. O ideal seriam 3 meses de tratamento. Boa sorte!